Eu sei que Deus vai mover e vai falar muito aqui, amém? Amém? O tema do que eu queria compartilhar com vocês essa noite é respeite o tempo. Coloca a mão no seu coração aí e diga junto comigo assim, diga respeite o tempo. Esse texto de Eclesiastes 3:1 vai dizer isso. Para toda realização há um tempo certo, e existe sempre um tempo apropriado para todo propósito que é feito debaixo dos céus. Esse texto, querido, está liberando uma verdade poderosa sobre a nossa vida. Existe um tempo determinado, um tempo certo para tudo que nós vamos fazer aqui nessa terra. Se você plantar fora de época, o fruto não vai vingar, é verdade ou não é? Se você pegar alguém que trabalhe, com agricultura, com plantação, você vai ver que existe a época certa de plantar o trigo, a época certa de plantar o milho, isso tem todo um fator de clima, de tudo isso, e existe o tempo certo para cada semente ser liberada. E quando a gente fala de tempo, antes de entrar aqui no que eu quero falar, eu gosto de pensar algumas coisas. A primeira delas é que o tempo não nos espera. Existem pessoas que vão chegar lá no final da sua vida e vão ver que não fizeram nada da sua vida, fizeram nada de bom. Vão dizer, poxa, a vida passou. Quantas pessoas eu já vi entregando a vida para Jesus, dizendo assim, poxa vida, se eu tivesse feito isso mais cedo, mas não fez. E o tempo não vai esperar. Outra coisa é que o tempo não para. Não para. Se você está cumprindo o seu propósito ou não, se você está fazendo aquilo que Deus determinou para a sua vida ou não, se você está vivendo a melhor fase da sua vida ou não, o tempo não vai parar. Você já viveu um momento tão gostoso, tão maravilhoso, você fala assim, o tempo podia parar, a gente podia ficar aqui. O pessoal que viajou de férias, aí eu vi só as fotos, De férias eu vi só as fotos, Só fiquei assim, ó. Não dava vontade do tempo parar e o dia de voltar embora não chegar? É ou não é? É. Mas querido, o tempo não para. Você queira, seja bom para você, não seja, ele não vai parar. Outra coisa que é interessante a respeito do tempo é que ele não volta. Você já fez alguma coisa do qual você se arrependeu e você falou assim, poxa, se eu pudesse voltar lá e consertar isso e não ter feito isso, já aconteceu isso com você? Mas ele não volta. Existe um provérbio chinês que vai dizer que existem 3 coisas que nunca voltam. A primeira delas é o caminho que você já percorreu. Já foi, Você nasceu no 0 ali, já está hoje no 60, já foi, já percorreu uma estrada. A segunda coisa que não volta atrás é uma palavra dita, é ou não é? Seja ela uma palavra bendita, ou seja ela uma palavra maldita, falou, está falado. É a verdade ou não é? E a terceira coisa que não volta é o tempo que você perdeu. Não vai voltar. Poxa, pastor, eu vivi tantos anos num casamento assim, ele está tão bom agora, podia voltar para ser bom desde o começo. Não, não volta, aproveita agora, Aproveita que está bom agora. E a última coisa que eu gosto sempre de pensar a respeito do tempo é que ele é exato. O tempo não falha. Você dormiu um pouquinho mais, o tempo não te espera. Ele é exato, ele vai continuar girando, o tempo, o mundo vai continuar girando e não existe nada que você pode fazer. Mas eu queria ver com você alguns personagens bíblicos, 3 para ser mais exatos, que se deram muito mal porque não respeitaram o tempo que eles estavam vivendo. O tempo que eles estavam vivendo era um e eles queriam viver outra coisa. O primeiro deles é Davi. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 1. 2 Samuel 11, 1.
Diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis deveriam sair para as batalhas, ou dependendo da sua versão, para a guerra, o rei Davi enviou Joabe, com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Entretanto, Davi não saiu para a guerra, permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio real. Olhando para baixo, avistou uma mulher que banhava-se, e notou que ela era muito bonita. Até aí. Querido, você conhece essa história, né? Esse é o momento que Davi cai em adultério com Betseba, e a história vai se dando, né? Davi está ali no terraço, fazendo nada, né? No momentinho de bobeira, vê Betseba ali tomando banho, e o texto faz questão de dizer que ele notou que ela era muito bonita. Então não foi um negócio assim, ai meu Deus do céu, tem, né? Não, foi um negócio, rapaz, né? Foi um negócio mais assim. Então ele manda chamar Betseba, ele tem relações com ela, e Betseba fica grávida. Então ele fica desesperado, e para tentar, você já viu gente que faz coisa errada e para tentar vai fazendo mais coisa errada ainda, para tentar encobrir aquele erro, a pessoa não se contenta em não estar bom, ela quer melecar mais ainda. Então ele manda o esposo dela voltar da guerra, e ele manda ele ir para casa, no intuito dele dormir com a esposa, e todo mundo fazer as contas e dizer, olha, ele estava em casa naquele dia, e deve ter ficado grávida mais ou menos naquele dia ali. O esposo dela se recusa, diz, os meus irmãos estão na batalha, como é que eu vou para casa? E ele dorme na porta do palácio. Então Davi tem uma brilhante ideia: vamos colocar ele na frente da batalha. Já assistiu o filme de guerra? Tá um grupo do lado de cá, o outro exército do lado de lá, e de repente alguém dá um grito e todo mundo sai, o primeiro da fila ali, irmão, já era. E daí, quando o esposo de Betseba morre, Davi, um homem muito bondoso, ele fala, coitada, ficou viúva, era o meu oficial, eu vou tomar ela como esposa só para ela não ficar sozinha na vida. É uma bondade, não é? Um homem de um coração maravilhoso. Mas querido, o problema de tudo isso aqui está em uma frase: no tempo que os reis deveriam sair para a guerra, Davi não foi para a guerra, ele ficou em Jerusalém. Querido, o tempo proposto para Davi naquela época era qual? Os reis vão sair para a guerra. O que Davi está fazendo em casa? Explica para mim. Ele é o rei, ele que manda. Vou mandar todo mundo e vou ficar em casa. Não, querido, o costume era que os reis iriam junto para a guerra. Os reis venceriam junto a guerra, e se fosse para morrer, eles morreriam juntos. Davi devia estar na guerra, mas Davi se encontra descansando. A primeira coisa que eu quero falar para você a respeito do tempo é: se o tempo da sua vida é de guerra, não descanse, lute. Pastor, e quando vai vir um descanso? Depois da guerra. Você já viu pessoas que estão passando por momentos difíceis, está tudo desmoronando ao seu redor, e ele senta e fala, eu dei um exemplo aqui de manhã, chega uma conta lá na sua casa, não vou falar na sua casa não, vou profetizar essa tragédia para você não, chega uma conta na casa de alguém, tá? E é uma conta indevida, você não gastou aquilo, você nem tem conta naquele banco, sei lá, mas chegou uma conta lá para você. Você, marido, abriu, olhou a conta, né? Existe um 1% aí de marido que vai falar, eu não sou assim, mas os outros 99%, irmão, pode não ser num nível tão hard, mas é tudo igual. Daí a esposa fala assim, pelo amor de Deus, liga lá, vê esse negócio, cancela isso aqui. Daí o marido fala assim, amanhã eu vou ligar.
Já ouviu alguém fazendo isso? Passou uma semana, a mulher lembra daquela conta e fala para o marido assim: querido, você ligou lá ver o negócio da conta? E ele fala assim: esqueci, amanhã eu vou ligar. Passou um mês e o juros está comendo, não é? A situação está piorando e a gente está fazendo o quê? Nada. Daí a pessoa chega, porque isso vira uma guerra, isso vira uma briga no casamento, não dá acordo. Daí chega no aconselhamento pastoral e o marido diz assim: pastor, eu estava muito ocupado, eu não tive tempo. Ocupado com o quê? Querido, eu estou dando um exemplo simples. Eu já vi inúmeras pessoas sentarem comigo em aconselhamento, querido, nessa situação. Uma conta que deveria ter arrumado com uma ligação e faz 6 meses, o juros está comendo, a coisa está feia, não sabe o que fazer, banco não quer mais negociar, porque agora ele quer mais é que o juro aumente mesmo. Tudo porque descansou na hora que era para guerrear. Tudo porque foi dormir na hora que era para ligar. Você pensa que você não está falando comigo também? Eu sou marido também. Eu tenho dessas coisas também, de fazer amanhã, semana que vem, né? Mas querido, quantas vezes na nossa vida o inimigo está se levantando contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, e nós nos sentamos e descansamos. A situação está feia, está devendo, um monte de coisa acontecendo, acumulou cartão, e está tudo desgramado. Então ele diz assim: eu estou estressado com essas contas aqui, bem, vamos tirar umas férias. Mas acho que na cabeça dessa pessoa, ele vai sair de férias, a hora que ele voltar não vai existir mais o problema. Está entendendo? Davi não respeitou o tempo era do rei estar na guerra, porque ele não estava na guerra, porque ele estava em casa. Ele vê Betseba tomando banho, daí a coisa vai aumentando, ele chama Betseba, ele dorme com ela, tenta enganar o marido, não consegue, mata o marido, pega ela, casa com ela. Mas querido, a consequência de quem descansa na guerra sempre vem. Porque a palavra vai dizer que dado um tempo a criança fica enferma e ela morre. Se o tempo é de guerra, irmão, se você está vivendo um tempo difícil na sua vida, não descanse. A palavra vai falar em 1 Samuel, em 2 Samuel, sobre os valentes de Davi, e vai falar sobre um homem que eu sou fãzoca dele, Samá. Os inimigos estão vindo e eles tinham esse costume de acabar com as plantações, porque das plantações eles tiravam o sustento, o próprio alimento. E alguém avisa Samá: os filisteus estão vindo. E a palavra diz que todo mundo sai correndo, mas Samá não. Samá se coloca na frente do campo de lentilha. E a palavra diz que ele lutou, que ele guerreou de manhã até anoitecer. Irmão, para a gente contar de manhã até anoitecer, no mínimo, Samá ficou 6 horas guerreando. E a palavra diz que vem um exército contra ele. Ele fica ali, a palavra diz, não dá exato as horas que foram, o tempo que foi, mas a palavra diz de manhã até o anoitecer. Samá está lutando, ele mata todos os seus inimigos e ninguém toca na sua plantação. Irmão, o que Samá fez depois de aproximadamente 6 horas de batalha? Fala para mim, 6 horas lutando, dando espadada em todo mundo. Irmão, imagino eu que nem para casa ele não foi, ele caiu ali mesmo e dormiu ali mesmo. Mas entenda, Samá descansou quando a guerra acabou.
A palavra vai falar sobre um outro valente de Davi, e não cita o nome, mas vai dizer que ele está defendendo o seu povo, e ele luta, irmão, e quando a guerra acaba, a espada está grudada na mão dele. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, se o tempo que você está vivendo é um tempo de guerra, guerreie com todas as suas forças. Se você está passando por problemas, se você está passando por dificuldades, e você precisa se levantar e fazer algo, vai até o seu limite, porque Deus vai agir quando acabar as suas forças. Enquanto você tiver forças, Deus espera que você lute. Quantas vezes fazemos como Davi, nos sentamos, nos acomodamos, deixamos as coisas acontecerem, não nos posicionamos ante os problemas da vida, deixamos o inimigo tomar espaço. Muitas vezes somos tão pouco Samar, que defende o seu campo de lentilha, e somos tão Davi, que senta para descansar quando a guerra está pegando fogo. Sabe o que eu quero dizer para você hoje, querido? É respeite o tempo. A gente gosta muito de olhar para o outro, e ver o outro abençoado, e ver como o outro está, poxa vida. Irmão, você acha que eu, nesse final de ano, orei por todo mundo, abençoei todo mundo, orei quando sabia que o povo ia sair de férias, orei quando sabia que eles estavam voltando, para Deus guardar, livrar de acidente, né? Tantas pessoas estão aqui, viajaram, que eu orei por vocês. Mas irmão, eu passando um final de ano terrível, e olhando as pessoas, todo mundo de férias, e falando, oh Deus, eu queria estar de férias também, mas o meu tempo era de guerra. Mas muitos eu também sei, que enquanto eu estava num período bom da minha vida, eles estavam num tempo de guerra. Mas mudou o tempo, chegou o tempo para mim guerrear, e chegou o tempo de você descansar, e glória a Deus por isso, amém? Mas o que eu quero dizer para você, querido, respeita o tempo e a estação que você está vivendo. Se Davi tivesse ido para a guerra, nada disso aqui teria acontecido. Toda vez que a gente tenta fugir do tempo de Deus para a nossa vida, alguma coisa vai dar muito errado. O segundo personagem bíblico que eu quero falar é Saul. Eu vou ler aqui, você anota aí para ler em casa depois, para a gente ganhar tempo. Em 1 Samuel 13, verso 8, vai dizer assim: então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército começava a se dispersar. Diante disso, Saul ordenou: traga-me aqui o animal para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecer, Samuel chegou, e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo, e começou a desculpar-se. Querido, nós falamos sobre um tempo de guerra, agora, né? Antes. Mas o tempo de guerra eu acho até fácil. Eu sou elétrico, né? Então, para mim ir para cima, né? Tá vindo espadada do outro lado, tá cortando alguma coisa aqui, mas eu gosto. Mas Saul erra na parte que, não sei para você, mas para mim é a mais difícil. Saul fez alguma coisa quando estava no tempo de esperar. Irmão, eu vejo o salmista dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor e livrou-me dos meus inimigos. Queridos, como é difícil muitas vezes passar pelo tempo de espera. Você já se pegou alguma vez na sua vida querendo fazer algo quando você tinha que esperar? Um exemplo simples aqui.
Você já combinou de ir em algum lugar com mais de uma pessoa e você falou assim: vamos sair da frente da minha casa 6h30, 6h31 a pessoa não chegou, você já está querendo ir embora, largar ela para trás, você já está... Já aconteceu isso com alguém? Não, levanta a mão aí para não ser um pecador sozinho. Você já ficou com essa vontade de ir embora, largar a pessoa, vá, né? Mas também se faz isso muito, por favor, hein? Irai-vos, mas não pequeis. Querido, o que está acontecendo aqui, Saul ia sair para a guerra, e eles tinham o costume de sempre que eles fossem sair para a guerra, eles chamavam o profeta, o sacerdote, para oferecer a holocausto de sacrifício ao Senhor, para ouvir uma palavra do Senhor, se eles iam ser bem-sucedidos na guerra. Eles não saíam antes de ouvir o Senhor. E Saul está com o exército esperando Samuel chegar, oferecer o holocausto e ouvir uma palavra de Deus. Mas de repente ele acha que Samuel está muito atrasado, que Samuel não vai vir mais, e ele se põe num lugar que não é dele, faz o que ele não devia fazer e oferece o holocausto no lugar de Samuel. E querido, esse é o primeiro dos motivos pelo qual Saul foi rejeitado pelo Senhor, porque ele fez algo que ele não deveria fazer. Depois vem a guerra, e a palavra do Senhor que veio liberada sobre Samuel é que eles deveriam dizimar aquele povo, porque aquele povo não temia o Senhor, não era para sobrar nada. E outra, eles não poderiam pegar despojos de guerra. Então eles iam lutar contra alguém, acabou com aquela cidade, então todo o ouro, animal, tudo que tinha ali que era aproveitável, eles levavam para ele, e o Senhor disse: eles não vão pegar nada. E a palavra diz que Saul traz com ele o rei, como troféu. Ele vem com o rei amarrado, desfilando, para dizer: eu venci, eu sou bom. E ali é o final, e Samuel vem com a palavra do Senhor, dizendo que ele foi rejeitado, e que ele não seria mais rei sobre Israel. Mas querido, o problema começa, porque Saul não consegue esperar o tempo de Deus. Você já passou por um tempo na sua vida que você está orando, buscando uma direção de Deus, pedindo algo para o Senhor, e o Senhor não fala nada? O Senhor não te responde. O que fazer quando eu estou vivendo o tempo de espera? Eu quero te dar algumas dicas aqui. Primeiro, gaste tempo em oração. Samuel não chegou, Saul poderia estar orando, não poderia? Poderia estar pedindo a graça e o favor de Deus sobre ele. Você está vivendo um tempo de espera, gaste o seu tempo em oração, busque direção de Deus, clareza da parte do Senhor. Se Deus não te falou nada, querido, não dê um passo, continue orando, buscando ao Senhor, andando na dependência do Espírito Santo. Você está vivendo um tempo de espera, aproveite para gastar tempo em você. Saul poderia aproveitar aquele tempo para organizar sua cabeça, pensar nas estratégias de batalha, talvez preparar o armamento. Olha, vamos deixar tudo certinho, para que quando o profeta chegar, a gente já recebe a palavra do Senhor e já sai. Sabe, você está num tempo que você está esperando Deus falar algo com você, Deus liberar uma palavra do seu coração, nada está vindo. Aproveite esse tempo, se prepare. Invista em você, amplie o seu conhecimento, estude as Escrituras. Se você está esperando uma resposta a respeito da sua profissão, gaste tempo se preparando, fazendo curso, aperfeiçoando na área que você pretende atuar. Não faça nada. Está entendendo? Obrigado. E por último, se você está vivendo o tempo de espera, não tente pular etapas. A pessoa está namorando, mas daí ele não contenta só em namorar, ele tem que fazer coisa que não é para namorada ainda, ele já quer fazer o que é de casado.
vamos português claro, não engravida antes de casar. Não é agora, não é a época. Está entendendo? Uma outra coisa simples, que talvez a gente não dá conta e passa. Também não engravida logo depois que casa. Parece bobo isso, não parece? Mas querido, o começo do casamento é um tempo que Deus reservou para vocês dois. Não é? Vai se conhecer, vai ter aquele tempo junto, não é? Quem tem filho pequeno aqui sabe, ou já passou por isso. Você fala assim, vamos sábado à noite, vamos assistir um filminho, só nós dois, coloca aquele filminho, apaga a luz, aquela pipoquinha, aquele negócio assim, daí você ouve alguém lá do quarto, não é? Acabou. Vive o tempo, acabou de casar, aproveita. Não é, irmão? Corre pelado na casa, sei lá. Aproveita, já dá uma emagrecida, não é? Espere, querido, está no tempo ali de espera, não pula etapa, viva aquele momento. Gente que está irritado com o seu serviço, não olha para frente, não pensa, não, eu já tenho que pedir as contas, eu já tenho que sair, não pula etapa. Está entendendo onde eu quero chegar? Não começa alguma coisa sem primeiro se especializar. Querido, Jesus passou por 30 anos de preparação para 3 anos e meio de ministério. Está entendendo? A gente quer pular etapa, a gente quer avançar, a gente não quer esperar no Senhor, a gente não quer crescer aos poucos. Conversando com um pastor aqui, eu estava aqui, ele passou por aqui, entramos, vamos conversar e tal, e ele desanimado, reclamando de várias coisas, e eu animando ele, né? Você que me conhece sabe, sempre que alguém vem com a desgraça para o meu lado, eu vou tentar dar uma animada na pessoa, né? Não, que isso, Deus é com você, vamos lá, não é? E ele olhou para mim e falou para mim assim, pastor, para você é fácil, olha que igreja bonita, eu passo aqui no domingo, está cheio de carro aí na frente. Fácil, coisa fácil, né? Não, querido, nós já começamos com 12, depois voltamos para o 12 de novo, quando aconteceu tudo aquilo com a igreja, não é? Já passamos pela Bento Munhoz, irmão. O templo da Bento Munhoz ali era de bloco as paredes, não tinha pintura, o chão era bruto. O nosso forro, querido, era um puxado de TNT. Não, calma. Deixa eu valorizar o profissional. Era um bom puxado de TNT, né? Não tinha forro, era bem feio assim. E a gente passou uns arames assim, e daí trançamos o TNT por cima. Não vou também desprezar né? Vou desprezar o profissional que fez a arte também, né? Era um bom puxado, entendeu? Mas ali, irmão, começamos, sofremos, choramos, esperamos, vimos Deus fazer, saímos, a ponte quebrou ali, irmão. Lembra quando aquela baixada ali quebrou? A igreja era ali, mas não tinha essa daqui ainda. Então, para a pessoa chegar na igreja, ou ela tinha que ir lá pelo Jardim São Paulo, porque quebrou as duas do café também, ou ela tinha que ir lá no Jardim São Paulo, voltar tudo para chegar na igreja, ou ela tinha que ir lá no Ecoville para vir ali na Bento Munhoz na igreja. Daí não dava para o povo chegar na igreja, porque tinha muita gente que ia de a pé. Daí nós fomos para a área da casa da Mara, que era ali na Parnaíba. Tem noção? Daí o nosso culto ficou 1 mês e meio sendo feito na área da casa da Mara, porque não tinha condições do povo chegar na igreja. Mas não pulamos etapa, irmão. Deus abençoou, né? Um salão lá em frente onde a Mara morava, na Parnaíba. Depois Deus nos abençoou de novo, né? A junção aqui da Igreja da Santificação com a Cristianismo Decidido. E estamos aí, irmão, mas querido, a gente não tentou pular etapa, e muitas vezes nós estamos no tempo de esperar, de crescer, ou de investir em si mesmo, aprender, expandir o conhecimento, mas a gente já quer pular etapa, já quer ir lá na frente, já quer fazer, já quer ganhar o dinheiro, não é? Já quer ficar rico de primeira assim, não é? Não, respeita o processo, caminha no processo.
Respeita o tempo de Deus para a sua vida. É fácil? Não. Né? Se todo mundo que dissesse para mim, pastor, eu estou cansado de ser empregado, quero ser patrão, ia faltar empregado, né? Que todo mundo quer, mas a gente não quer respeitar o processo. A gente olha para a vitória dos outros, a gente acha bonito, mas a gente não olha o processo que a pessoa viveu. A gente não quer caminhar como essa pessoa caminhou. Se você quer viver um ano incrível de Deus, eu quero dizer para você, respeite os processos, respeite o tempo de Deus para a sua vida. Está no tempo de lutar, tem guerra vindo, lute. Está no tempo de esperar, espere. Enquanto espera, ore, se encha de Deus, se capacite, não pule etapas. Existe uma beleza específica, querido, em cada processo da nossa vida. Até nos vales e montanhas existem beleza, não é? Existe beleza, em todo momento Deus está trabalhando, Deus está nos edificando, Deus está nos fazendo crescer. E quando a gente pula uma etapa, querido, a gente perde uma grande experiência de Deus. Porque é no meio da nossa fraqueza que Deus revela a sua força. É no meio das nossas lutas que Deus revela o seu poder. É no meio das nossas incertezas que Deus revela quem Ele é para nós. Então todo processo que a gente vive de Deus tem beleza, tem crescimento, tem avanço. Você está sendo expandido, esticado pelo Senhor. Então não pula etapa. Não perca o que Deus tem para a sua vida. Por inúmeros motivos. Se você está vivendo um tempo de esperar, você quer respostas, mas Deus não libera respostas. Espera. Porque está abatido a minha alma, diz o salmista, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, o meu Deus, a minha salvação. E o terceiro homem que eu quero comentar com você aqui, compartilhar com você, é Pedro. Em João 21, verso de número 3, Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós então vamos contigo. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tende aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Querido, Jesus passa o seu ministério, ele vive alguns anos ali com os discípulos. E se você ler os evangelhos, você vai ver que em todo tempo Jesus está preparando o povo e dizendo para eles: eu vou partir, eu não vou ficar aqui. Ele vai dizer: eu vou para o meu Pai. Ele vai dizer: ninguém está tirando a minha vida, eu estou dando ela para a salvação de muitos. Ele vai dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou lá preparar lugar, e quando tiver tudo pronto eu vou voltar a buscar vocês. Jesus passa todo o seu tempo explicando e ensinando os discípulos e dizendo: olha, eu sou a luz do mundo. Mas depois Jesus olha para eles em Mateus 5 e diz assim: agora vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Jesus passa todo um tempo preparando os seus discípulos. Ele está praticamente dizendo: eu vou deixar vocês, mas o Consolador vai vir, ele vai capacitar vocês a viver a obra que eu tenho na vida de vocês. Avancem, continuem a obra que eu comecei. Mas quando Jesus morre, a ordem era para avançar, mas quando ele morre, a primeira coisa que Pedro faz depois da morte de Jesus é dizer o quê? Eu vou voltar. A ordem de Jesus tinha sido para avançar, mas Pedro fala: eu vou voltar. A terceira verdade que eu quero ensinar e aprender junto com você aqui a respeito do tempo é: nunca retroceda quando o tempo está proposto a avançar. Jesus está olhando para os discípulos
ensinando os discípulos, capacitando os discípulos e dizendo: vocês vão continuar a obra. Quando eu partir, avancem, eu vou deixar o Espírito Santo, ele vai ensinar todas as coisas. Você já teve medo de avançar? Você já teve medo de ir avante? Existem umas perguntas aqui, vamos ver se essas perguntas já vieram na sua mente. E se der errado? Já diante de um desafio, de algo novo, quando você foi avançar para coisas novas, essa pergunta já veio na sua cabeça: e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu não for capaz? E se faltar? E se me deixarem sozinho? E se no meio da caminhada eu me frustrar? E eu poderia falar inúmeros, tem mais umas 5 aqui, mas não dá tempo. Querido, mas quando essas perguntas vêm, quando o inimigo vem lançando perguntas na nossa mente, setas dele na nossa mente para nos impedir de avançar, de conquistar aquilo que Deus tem, eu preciso olhar para a palavra. O inimigo sempre vai dizer para você: vai dar errado, você não vai conseguir. Mas a palavra nos diz que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. E se eu não for capaz, o apóstolo Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se faltar, e se não tiver recurso, Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E se eu ficar sozinho, se eu me frustrar? Em Lucas, no final do livro, Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, a grande verdade é que tudo que Deus fez está se movendo em constante avanço. Isso também fala de mim e de você. Deus espera que em todo momento da nossa vida eu esteja me movendo, eu esteja crescendo, eu esteja avançando, eu esteja edificando. Qual tempo você está vivendo? Quais os medos têm sido gerados no seu coração diante desse tempo? A palavra de Deus para mim e para você hoje é: respeite o tempo. Está no tempo da guerra, luta, que nem Samar, vai passar o dia inteiro lutando, a espada vai ficar grudada na mão, mas luta, guerreia. O tempo de descanso vai chegar. Está no tempo de esperar, espera, calma, não avance etapa, não pula, não perde aquilo que Deus tem para você. Está no tempo de avançar, não se acovarde, vai, avança. Deus está colocando novos sonhos no seu coração para esse 2021, avança, Deus é contigo. Deus está abrindo os horizontes para você, avança, Deus é contigo. Para encerrar, nós não vamos nem abrir, nem ler, mas depois de falar de tantos homens aqui, que não respeitaram o tempo e acabaram se dando mal por causa disso, eu queria terminar com um que soube respeitar o tempo. Em Josué 14:6, a Bíblia vai falar a respeito de um homem chamado Caleb. Caleb estava no lugar certo e na hora certa. Josué está fazendo a distribuição das terras, e a hora que ele ouve isso, ele vai até o lugar certo, na hora certa. Ele soube esperar no Senhor. E querido, esperar no Senhor é algo lindo, porque a palavra vai nos dizer em Isaías: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão.
Esperar sem Deus é sofrimento, mas esperar com Deus é renovo. Caleb vai dizer: eu tenho 85 anos hoje. Eu tinha 40 quando Deus fez a promessa. 45 anos se passaram, mas ele vai dizer: eu estou tão forte hoje como no dia que o Senhor fez a promessa. Ele está dizendo: eu esperei o tempo certo de Deus, e a espera renovou meu coração. Em nenhum momento ele desacreditou daquilo que Deus tinha para ele. Ele viveu pronto para o dia que Deus daria a terra a ele. Ele diz assim: eu tenho força hoje, eu vou lá, eu vou lutar, eu vou conquistar a terra, eu vou acabar com os gigantes. Irmão, nós estamos falando de um senhor de 85 anos de idade, que está recebendo uma terra que tinha gigante lá, e ele está dizendo: o Senhor me guardou até agora, e Ele vai me dar força, eu vou acabar com aquele gigante. Esse é o exemplo de um homem que soube viver o tempo certo. No tempo de espiar a terra, ele trouxe a resposta como tinha no coração. No tempo de esperar para que aquilo que Deus prometeu, que era a terra, viria e seria dele, da sua família, ele esperou. Mas na hora de avançar ele também estava pronto. Eu estou pronto, tem que ir lá, tem que derrubar, tem que tirar o gigante, eu vou vencer. Quais são os tempos que Deus está propondo para você nesse começo de ano? Respeite o tempo. É guerrear, bora guerrear. Acabou a guerra, precisa descansar um pouquinho, bora descansar. Está precisando de respostas de Deus, mas tem que esperar. Espera no Senhor, enquanto espera Ele vai renovando as suas forças. Está num tempo de avançar, Deus tem colocado sonhos no seu coração, não tenha medo, avance, Deus é com você. Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai fazendo o impossível acontecer. Se coloque de pé. Quero orar com você. Eu sei que nem sempre é fácil olhar para os desafios, olhar para os tempos que nós temos vivido e respeitar aquele tempo. Às vezes dá vontade de fugir da guerra mesmo. Às vezes dá comichão ficar esperando. Às vezes dá medo de avançar. Mas, querido, se a gente não viver aquilo que está proposto diante de nós, nós vamos perder toda a beleza que Deus reservou para o meio da caminhada. No meio da guerra, Deus vai mostrar a você a força e o poder dEle através dos milagres que Ele vai fazer. No tempo da espera, Ele vai mostrar para você o caráter dEle, quem Ele é. No tempo de avançar, Ele vai mostrar que Ele é o teu Deus e que Ele está contigo. E se eu não vou e não entro nesse tempo, eu nunca vou ter essas revelações de Deus na minha vida. De quem Ele é, de qual é o tamanho da força do meu Deus, do poder do meu Deus. Eu nunca vou chegar num lugar de conhecer Jesus em toda a profundidade de quem Ele é. Então eu não sei, talvez você já começou o ano tão cansado e diz: pastor, eu já estou tão cansado, o ano nem começou, já tem guerra aí na frente, já tem problemas para resolver. Deus está querendo se revelar a você. Vai guerrear, mas guerreia do jeito certo, guerreia dependendo do Senhor. Talvez você está dizendo: pastor, eu queria já entrar o ano fazendo, conquistando, mas Deus não fala comigo, Deus não me dá respostas, parece que diante de mim está um tempo de espera. Deixa o Senhor renovar você enquanto você espera. Qual é o tempo que você tem
posto diante de você aí agora. Eu quero dizer para você: respeite o tempo. Avance conforme o Senhor for colocando desafios na sua frente. Acredite sempre que Ele está com você, que Ele luta as suas guerras. Acredite que Ele te ama, que você é filho amado do Senhor. Acredite que em nenhum momento Ele te deixou sozinho, mesmo na guerra, mesmo no vale. Acredite que Ele te ama mesmo no meio das suas imperfeições, mesmo quando você faz coisas erradas. Acredite que se você viver o tempo de Deus, mesmo que venham desafios, você vai encerrar 2021 dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Feche os seus olhos. Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti essa noite. Quantas vezes para nós é tão difícil, Senhor, tão difícil viver o tempo e a estação certa que nos está proposto. Quantas vezes nós queremos fugir da guerra, nós queremos fazer na espera, nós queremos retroceder quando é para avançar, nós temos medo, muitas vezes não acreditamos, muitas vezes nós não abrimos o nosso coração para o Senhor como deveríamos. Mas essa noite nós abrimos o nosso coração a Ti, Senhor, e Te pedimos: nos fortalece essa noite, Jesus. Derrama capacitação sobre nós para vencer os tempos, porque a nossa confiança não está no tempo, não está na estação, a nossa confiança não está na guerra ou na vitória, a nossa confiança está em Ti, Jesus. Quantas vezes nós precisamos parar tudo e cuidar da nossa casa, e não respeitamos o tempo. Mas eu te peço essa noite, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós e nos enche de certeza essa noite, de que o Senhor é conosco, independente do tempo, da estação, do dia, da prova, da luta, ou até mesmo da felicidade que aquele dia nos propõe. Queremos depositar nossa confiança em Ti, Senhor. Queremos descansar em Ti, sabendo que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Fale com o Senhor.